Nestes últimos dias, o Rio de Janeiro chorou mais uma vez. O Complexo do Alemão virou um campo de batalha. A polícia subiu para prender criminosos e foi recebida a tiros de fuzis, armamento de guerra digno de fronteira internacional. Mais de 90 fuzis foram apreendidos, fora outras armas e milhares de munições. Homens ali estavam dispostos a matar e a morrer para defender o crime. Mas eu pergunto, onde foi que nós perdemos como sociedade? Em que momento o Brasil se acostumou a ver meninos de 15, 16, 17 anos com um fuzil nas mãos? Eu preguei muitas vezes em comunidades do Rio de Janeiro e em muitos cultos os meninos do tráfico ficavam por ali me ouvindo pregar. Alguns deles, chorando, entregavam a vida para Jesus no fim do culto, deixavam as armas ali no chão, dobravam os joelhos para logo depois colocar o fuzil nos ombros e seguir a vida do jeito que eles tinham começado. Eu pergunto, quem falhou? Foi o Estado que abandonou nossas periferias? Foram autoridades que fizeram pactos com o diabo dizendo vocês ficam aí nos morros, na periferia e não venham para a Zona Sul? Seria o Judiciário? Seria o STF que com decisões como a DPF 635 limitou a ação policial e deixou as comunidades reféns do medo? Será que foi a família que perdeu a autoridade, muitas vezes substituída pela influência dos traficantes? Será que foi a igreja que se perdeu porque ela se calou quando deveria ir buscar esses meninos antes que o crime os adotasse? Será a pobreza que não mata apenas de fome, mas mata a falta de futuro? Eu não culpo a polícia. Eles são heróis. Com um salário de fome, saem de casa sem saber se voltam. Nós, policiais, são pais, mães, filhos, gente que sai de casa, eu repito, sem saber se voltam. Eles enfrentam o que nós, sociedade, deixamos crescer por covardia, por omissão e por políticas erradas. Eles não são os inimigos. Eles são o último escudo entre o cidadão e o caos do crime. Mas também não posso fechar os olhos diante da tragédia humana, porque entre os mortos, a grande maioria é de jovens que poderiam ter sido salvos, muitos filhos de crentes. Isso me dói como pastor. Me dói ver uma geração sendo sacrificada, não mais a Moloque, o deus pagão da Mesopotâmia, mas agora sacrificados ao deus moderno da indiferença, da política errada, da omissão, da falta de valores. É como se o Brasil estivesse entregando seus filhos no altar do descaso. Para mim, Marco Feliciano, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido regenerado, transformado, salvo. Mas isso não acontece por mágica. Acontece quando o Estado cumpre o seu papel, quando a escola educa, quando a igreja evangeliza, quando a justiça protege e quando a família ensina o que é certo e o que é errado. Nós precisamos de uma revolução moral, de um reencontro com Deus, de líderes que tenham coragem de dizer o que precisa ser dito. Sem segurança pública, sem autoridade, sem fé e sem valores, nenhum país resiste, ele será entregue à barbárie. Hoje, o Complexo do Alemão chora. Mas se nós não aprendermos, amanhã será outro bairro, outra cidade, outro estado, outro filho. E a pergunta continuará ecoando. Onde foi que nós os perdemos? Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E aqui está a dor de Deus. Ele ainda procura homens e mulheres que se coloquem na brecha, que se levantem por esta nação, que intercedam por nossos jovens antes que o tráfico os recrute, que orem pelos policiais antes que a bala os encontre, que preguem antes que o pecado os destrua. Deus ainda procura alguém que diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Enquanto houver quem chore pelos meninos, quem ore pelos policiais, quem denuncia a injustiça e prega a salvação, a esperança não morre. Mas se continuarmos calados, a indiferença se tornará o novo Moloque e o altar da violência continuará pedindo sangue inocente. Hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa de intercessores. Precisa de homens de fé, de pais presentes, de igrejas atuantes e de governantes tementes a Deus. Só assim deixaremos de perder e voltaremos a salvar. Meus sentimentos a todas as famílias enlutadas pelo que aconteceu no Rio de Janeiro. Que Deus tenha misericórdia da geração que está aí.